Quero te fazer uma pergunta. O posto é obrigado a realizar análise de combustível para esse cliente? É obrigado. É obrigado. É obrigatório todas as vezes que o cliente chega no posto revendedor de combustíveis e solicitar a análise do combustível, ele é obrigado a realizar essa análise. Então, a resolução da ANP ela é clara. Todas as vezes que o cliente tem dúvida quanto à qualidade, ele deve realizar a análise de combustíveis. Precisa esperar o gerente? Não. Para o profissional que o posto solicitar, ele tem que estar apto a realizar a análise e explicar para o cliente quais são os parâmetros que estão sendo analisados ali, qual é o padrão de referência e se está dentro ou não do padrão da norma, né? Da especificação daquilo que está sendo analisado. Então, todas as vezes que o cliente chega no posto, eu tenho que realizar a análise de combustíveis. Uma dúvida muito frequente, principalmente daquele frentista que está começando, a Gleibe. Eu faço análise da minha bomba, do meu bico, ou eu vou fazer análise daquele galãozinho que o cliente trouxe para mim lá na pista? A responsabilidade pelo controle de qualidade do combustível é do combustível que eu estou armazenando no tanque do posto revendedor. Então, quando o cliente solicita, eu tenho que fazer a análise do combustível que está sendo armazenado e, consequentemente, succionado, puxado pela bomba. Então, eu analiso a bomba de combustível. Tem uma história interessante para te contar? Vamos lá. Eu fui chamada para assistência de perícia e o advogado chegou para mim e falou: olha, eu tô aqui com um teste da proveta que foi feito pelo mecânico, mas o mecânico não tem conhecimento químico e nesse teste da proveta, essa gasolina tá com 43% de etanol. E o advogado me mostrou, quando eu olhei, né? Ele me trouxe o processo impresso e eu olhei. Aí ele falou assim: tem alguma coisa que você pode refutar aqui? Quando eu olhei aquilo lá, eu vi uma proveta. Então a primeira coisa que eu olhei, proveta. A gente tem uma portaria que diz como que tem que ser a minha proveta. Proveta de vidro, base hexagonal, tampa de vidro e boca esmerilhada. Quando eu olhei a proveta, como que era a proveta? Atendia a conformidade. Eu olhava ali, mesmo sem saber, eu só não sabia dizer se ela era calibrada pelo Inmetro nos 4 pontos de calibração ou não, mas eu sabia que ela era uma proveta que atendia às especificações da portaria. Perfeito. Eu olhei a proveta, eu fiz o cálculo, falei 43, tá aqui, ó, doutor. Tá dando mesmo 43%. Tá dando 43%, não tem como eu refutar isso. Mas vamos pensar. O que eu fiz? A cliente, ela colocou no processo todas as notas dos abastecimentos que ela tinha feito nos últimos 3 meses nesse mesmo posto. Fernando, ela chegou e levou o carro dela que estava com um defeito mecânico. O mecânico afirmou que o produto estava com 43%. E estava. Eu concluí isso no laudo de assistência de perícia. Eu não, o perito concluiu, eu só demonstrei. Eu fiz algumas perguntas. Na hora que eu estava olhando o processo, tinha as notas dos abastecimentos, dos 3 últimos abastecimentos, que ela era fiel àquele posto, ela só abastecia ali. Só que na noite anterior, ela tinha colocado, sabe qual produto? Qual? Etanol. Então, ela tinha abastecido R$100 de etanol. No outro dia, ela voltou e abasteceu gasolina. Então, eu tinha uma mistura de 100% de etanol, mais uma gasolina, que na época era 23%. Então, 100% de etanol mais 23% de gasolina. Quando eu misturava os dois, me dava uma solução com 43% de etanol. Aquele produto estava em não conformidade. O que é não conformidade? Não atende às especificações, mas era uma mistura de 2 combustíveis. Se eu analisasse apenas o veículo do cliente, o combustível que ele retirou dali, ele estava o quê? Fora da especificação para o padrão teor de etanol. Mas isso quer dizer que esse produto estava adulterado? Não! Por quê? A cliente misturou etanol com gasolina. Etanol com gasolina dá o quê? Uma mistura, uma solução. O carro dela era flex, então ali estava ok. Agora, se essa cliente tivesse pedido para realizar a análise do combustível que estava armazenado no tanque do posto vendedor de combustíveis, que eu iria coletar ali no bico, eu teria o quê? Um combustível em conformidade com 23%. Na época, né? 23. Na época, 23. Hoje 27% para gasolina comum e gasolina aditivada e para gasolina prêmio, 25%. Então, a gente tem percentuais diferentes, mas a gente tem que olhar na época. Então, o que eu estou te dizendo, se eu pego um combustível e analiso sem saber a procedência, eu não sei o que tem ali. Porque o posto revendedor, ele é responsável pelo combustível que está armazenado no tanque. Se há uma dúvida, eu vou utilizar a amostra testemunha, mas para abertura junto à Agência Nacional do Petróleo. Então, todas as vezes que o cliente chegar e solicitar a análise, eu nunca faço a análise físico-química desses padrões de uma amostra que ele me leva.
ou do carro dele. Ou Eu sempre, de um galão. de um galão, eu sempre vou fazer, porque eu não sei, aquele galão, ele tava limpo? Como que tava aquele galão? Eu não sei qual é a procedência, eu não posso afirmar. Eu vou ter que fazer a coleta de uma amostra que eu fui lá e coletei. E no caso, o posto revendedor de combustíveis, ele só é responsável pelo aquele combustível que ele está armazenando. Então, eu só analiso do bico. Então, o cliente chegou, quer fazer a análise. Senhor, qual foi o bico que o senhor abasteceu? O senhor pode apontar para mim? Aquele bico. Não pergunta, não. Chega lá, opa, pega uma proveta, coloca 1 litro de amostra e esse 1 litro de amostra você procede com a análise físico-química daqueles parâmetros que a gente faz no posto, né? Cada combustível a gente faz parâmetros diferentes. Então, o correto é a gente realizar a análise do nosso bico. Jamais do tanque do carro ou de algum galão. Eu não sei a procedência, eu não sei se ele misturou ou não a amostra. E o que a gente mais vê, que é o que chamo de marginalização, é o cliente pegando uma amostra que era do mecânico. Mas a gente sabe que a ausência de manutenção, por exemplo, uma troca de um filtro de combustível que não é feita na periodicidade, pode sim influenciar na qualidade daquele combustível que está no tanque do veículo, por exemplo, um diesel. Não troquei o filtro, aquele elemento filtrante já não funciona mais e, consequentemente, ele está sendo o agente de contaminação do combustível que vai para o motor. Entendeu? Então, não posso, assim, eu tenho N casos aqui, te contaria e acabaria o podcast, né?